Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. Quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 34, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa mensagem que fala sobre a tempestade, e no qual o Jesus estava junto com os discípulos pregando a palavra. A multidões estava ouvindo a palavra, o ensinamento de Jesus. Mas aqui nós vemos nessa passagem no texto aqui que diz que naquele dia, foi depois da pregação, então Jesus pediu para os discípulos para ir passar para o outro lado. Então eles, deixando a multidão, então levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também ali como muitos outros barquinhos. Então nós observamos aqui que ali só que aconteceu um fato, que foi o que? A tempestade. Então se levantou um grande temporal. Então nós vemos que, como se falando de tempestade, que é um fenômeno da natureza. Então às vezes acontece com ventos fortes, chuva, granizo, relâmpagos, raios. Então já na vida do cristão, ela simboliza tempos de luta, tempos difíceis, tempos de adversidade, dores, necessidade. E nos dois casos aqui, quando a tempestade vem, então qualquer um pode ser atingido, independente de qualquer pessoa. Então ela está para acontecer para todos. Então todos não estão imunes de sofrer essa adversidade, no caso uma tempestade. Então, e aí no caso pode acontecer uma consequência grave, muito grave. Então nós observamos aqui que quando Jesus já acalmou a tempestade, então ele mostrou que ele tem poder sobre todas as coisas, até sobre a natureza. Então às vezes os problemas da vida a mim parece impossível de resolver, mas nessa hora podemos ir para Jesus, porque ele tem solução para o nosso problema. Ele pode acalmar as tempestades que estão nos assolando. Às vezes nós não encontramos recurso, conforme aquele discípulo estava ali, e ele estava talvez fazendo um esforço, mas era em vão. Então nós vemos aqui que é onde que devemos buscar a Jesus. Ele pode acalmar a tempestade da nossa vida, que nos assola. Então Jesus, depois de um dia cansativo, você vê, depois de um dia cansativo, de muita luta ali, com os discípulos ali, pregando a palavra, então Jesus tinha acabado de pregar para aquela multidão, que era ali junto do mar da Galileia. Então Jesus, ele entrou no barco com os discípulos. Ele mandou que os discípulos, no caso, para atravessar para o outro lado. Então o que acontece nesse trajeto? Houve uma grande tempestade. Às vezes na nossa caminhada, nosso cotidiano, nós não estamos imunes de acontecer algo, seja onde for, seja no trabalho, seja no relacionamento. Às vezes pode ser com os vizinhos, às vezes pode ter um atrito, uma dificuldade, uma tempestade, às vezes, numa forma que nos assola. Então nós vemos ali que os discípulos tentaram, porém, sem sucesso.
sem sucesso impediu o barco de afundar. Mas Jesus estava ali. Jesus estava dormindo, mas não estava, ele estava atento. Jesus não está, ele está dormindo, mas não está totalmente sem saber o que está acontecendo. É que nem no dia de hoje. Às vezes nós achamos que somos sós, às vezes estamos sozinhos, às vezes achamos que não temos socorro. Às vezes dos homens, às vezes não temos socorro, mas um socorro que vem de Jesus. Por isso que tem aquela passagem bíblica que falei: leva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, se o Senhor fez o céu e a terra, então ele tem domínio sobre a natureza. Então, Jesus, como ele era 100% homem, 100% Deus, então ele tinha o controle da natureza. Então estou vendo aqui que eles iriam todos morrer, no caso se Jesus não fosse nos socorresse. Mas Jesus se levantou e mandou que o mar se acalmasse. Então o mar obedeceu e a tempestade cessou. Então nós vemos aqui, Jesus perguntou aos seus discípulos aonde estava a fé deles. Porque às vezes nós deixamos de crer, sabendo que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, nós devemos ter fé. Então, ao ver isso, os discípulos ficaram com medo. Começaram a questionar quem era esse Jesus, que tinha poder até sobre a natureza. Então, nós vemos aqui que Jesus, como ele era 100% Deus, 100% homem, então ele tinha controle de tudo, de todas as coisas. Então, ele estava ali, os discípulos estavam achando que estava dormindo, mas ali nós vemos ali que os discípulos clamaram por Jesus. Clamaram por Jesus. Então, nem todos enfrentamos situação de vida, como ali os discípulos, mas às vezes enfrentamos muitos problemas na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada. Às vezes nem sempre nós estamos, às vezes quando somos homens físicos, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de adversidade. Como Jesus falou que nesse mundo teríamos aflições, mas que ele venceu, que nós também venceremos. E graças a essa palavra que nós devemos confiar no que Jesus deixou escrito. Não devemos temer a nada. Então os discípulos ali, eles estavam talvez sem solução para aquele problema, mas sabemos que eles buscou em Jesus a solução, o socorro. É porque o socorro estava bem perto deles e eles ali temerosos. Então às vezes tentamos mais nada para o que fazemos resolver os problemas. Então sentimos que vamos afundar. Às vezes nós achamos que nós não achamos solução para os problemas. Talvez a gente não vai conseguir. Às vezes nós nos preocupamos com tanto problema e esquecemos daquele que pode solucionar o problema, que é Jesus Cristo. Quando isso acontece, precisamos de ter fé. Não há nada que Jesus não pode fazer. Não há nada que Jesus não pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Ele nos pode tirar da situação de adversidade. Então, por isso, temos que depositar a fé em Cristo Jesus. Se Ele deu ordem ao mar e Ele obedeceu, então você vê que Ele também pode nos ajudar com os nossos problemas. Para os discípulos, aquele momento era de medo. Mas Jesus, mesmo dormindo, se encontrava tranquilo. Ele estava no controle o tempo todo. Assim como os discípulos, no barco, nós precisamos aprender a confiar em Jesus, mesmo quando parece que Ele não está presente. Na hora certa, Jesus age e basta somente crermos. Então, nós devemos colocar nossa fé em ação. Porque se nós não colocar nossa fé em ação, nós não vamos vencer a adversidade que nós enfrentamos, que todos nós enfrentamos. Então os discípulos não usaram de sua fé, mas fizeram uma coisa certa, foram para Jesus. Nas dificuldades precisamos ir para Jesus. Sem Jesus não conseguimos nada. Nós não vamos conseguir nada. Ele é o nosso único Salvador que nos dá a solução para os nossos problemas. Então nessa mensagem, nessa palavra, eu quero deixar para todos os nossos amigos que estão nos assistindo
Não deixa de buscar Deus. Se você está se sentindo abatido, com problemas, às vezes achando que não tem solução, busca o Senhor. Busca o Senhor, porque Ele que pode dar vitória em sua vida, em todas as situações. Então não importa o que você está passando, mas entrega o seu caminho a Jesus. Entrega o seu caminho a Jesus, porque Ele tudo pode fazer por você. Eu não posso, ninguém pode fazer, mas Jesus pode fazer algo na tua vida. Nessa palavra que eu deixo para todos aqueles que estão assistindo, quero dizer que eu sou membro da Assembleia de Deus aqui de Prados, Minas Gerais, Ministério de Cláudio. Façam-nos uma visita ali na rua Guilherme da Silva Velho, número 77, que ali temos trabalho ali na terça, quinta e domingo, sempre às 19h30. E na escola bíblica dominical, no domingo, às 8 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.